É um prazer estar aqui, obrigado por vocês que estão aqui, obrigado aos que estão me assistindo online ali. Primeiramente, eu queria pedir desculpas. Eu estou saindo de uma pneumonia, então vou ter que tomar uma aguinha aqui de vez em quando, se minha voz falhar um pouco ou se tiver algum acesso de tosse, vocês me perdoem. E eu também queria dizer que o meu dom dentro da comunicação é a escrita e a fotografia, não a fala. Mas, como eu nasci para ser real e não perfeita, eu estou aqui para conversar com vocês e bater esse papo. Antes de entrar um pouco na parte do projeto em si, eu acho importante contextualizar a questão dos transtornos alimentares, porque isso faz parte da minha trajetória pessoal e também da base do projeto, né? Então eu queria falar um pouquinho, eu não sou especialista, eu fui a paciente, então eu falo do lado de quem viveu a história, né, não do lado de quem estudou, mas eu acho super importante a gente falar um pouco sobre isso, porque ainda existe muito preconceito, né? Na verdade existe muito preconceito em tudo que se refere a uma doença mental, né? Depressão, síndrome do pânico. E eu mesma, há muitos anos, já julguei muito, já fui das pessoas que estava do grupo de julgar, até que eu passei por praticamente todas, eu vim com um pacote completo e tive síndrome do pânico, depois do meu transtorno alimentar, e ao longo da minha história aqui eu vou contar um pouquinho para vocês. Quando a gente fala de transtorno alimentar, vem mais à nossa mente, o que é mais falado é a anorexia nervosa e a bulimia, né? O que eu tive foi anorexia nervosa com quadros bulímicos. A bulimia não é só a purgação. A bulimia, quando a gente usa, por exemplo, a atividade física como forma de compensar, também é considerado a anorexia com quadro bulímico. Infelizmente, ainda não existe uma causa específica que a gente possa falar, o transtorno alimentar é causado por isso. São vários fatores somados, né? Existem os fatores biológicos, embora a genética não seja destino, depende muito do meio que você cresce, a questão da cultura, que a gente vai falar muito aqui, essa pressão que a mulher hoje sofre, hoje não, né? Eu digo hoje, mas há muitos anos, da questão da magreza e tudo mais, isso ajuda muito a desenvolver um transtorno alimentar. Existem os fatores psicológicos, existem os fatores familiares e também muita questão da existência de conflitos, né? A pessoa muitas vezes ela sente que ela só vai se sentir amada ou aceita se ela tiver determinada aparência, que entra nessa questão da cobrança da sociedade. E a supervalorização da magreza e o preconceito com a gordura na sociedade atual estariam fortemente associados à ocorrência desses quadros, né? Alguns fatos que são, eu acredito, para mim, são chocantes. 7 entre 10 mulheres e meninas dizem sofrer com insatisfação corporal. 7 entre 10, isso é um índice muito alto. 79% das meninas e 85% das mulheres dizem evitar eventos sociais quando não se sentem bem. E eu fiz recentemente uma enquete no Instagram e exatamente deu esse número entre as pessoas que me seguem, né? Você já deixou de sair porque não está se sentindo bem com o seu corpo? E a resposta foi sim, da maioria. 9 entre 10 mulheres dizem não comer e colocar a saúde em risco quando se sentem mal em relação ao corpo. E problemas com transtornos alimentares aumentaram mais de 400% desde 1970. É claro que em 1970 não haviam tantos estudos, então talvez muitas pessoas sofriam em silêncio, não foram reportados esses casos, mas mesmo assim houve evidentemente um aumento considerável. Aqui, voltado ao público mais jovem, essa questão da mídia, isso é uma foto do projeto, né? Essa coisa das revistas que a gente é massacrado o tempo todo. 69% das meninas entre 11 e 14 anos, a gente está falando de um período que a menina tinha que estar se preocupando com outras coisas, né? Elas leem essas revistas e dizem que a imagem dessas modelos fazem com que elas queiram perder peso. Por que isso acontece? Porque muitas vezes essas modelos que estão sendo usadas, elas, primeiramente, muitas vezes não são nem reais, porque com a manipulação de Photoshop, né, esses filtros que se usam, muitas vezes a imagem nem é aquilo. E segundo, a gente não sabe quanto custa para elas ter o corpo que elas têm. Porque existem pessoas que são geneticamente, biologicamente magras, mas existem pessoas que não. E elas têm um custo para elas serem daquele jeito, né? Mas usar isso como padrão
faz com que as pessoas queiram cada vez mais parecerem, ter aquilo como uma referência, né, digamos assim. Isso para mim é muito triste. Mais de 80% das meninas de 10 anos, dizem ter medo de ficarem gordas. 10 anos, gente, tem que estar brincando de boneca. Não tem que estar preocupada em ser gorda. Meninas e mulheres que leem artigos de dietas, né, sobre perda de peso têm 6 vezes mais riscos de fazer dietas que não são saudáveis. Então aí a gente está falando da questão da mídia, né, de como a mídia ela acaba influenciando e muitas vezes desencadeando um transtorno alimentar, ou se não chega no nível do transtorno alimentar, mas vamos dizer na insatisfação corporal, né, que eu acho que muitas mulheres. Tem o Instituto Dove, que faz um trabalho muito legal com mulheres reais, e tem uma pesquisa que fala que apenas 2% das mulheres no mundo se sentem 100% satisfeitas com os corpos. Assim, é assustador, né? E esse é um estudo muito antigo, de 1992, nas Ilhas Fiji, no Pacífico, em uma comunidade rural, que as mulheres não tinham acesso à TV. Depois da chegada da TV, depois de 3 anos, essas mulheres começaram a desenvolver transtornos alimentares. E antigamente, antes de ter acesso à TV, elas não tinham problema de satisfação corporal e nem de transtorno alimentar. Então isso mostra a questão da cultura direcionado ao transtorno alimentar, né? Agora eu vou falar um pouquinho do meu transtorno alimentar, porque eu também tive uma influência muito grande da cultura, principalmente na questão dos elogios. Então, assim, quando eu estava muito magra, as pessoas elogiavam muito, né? E diziam, nossa, que inveja de você. E ninguém sabia o quanto me custava para estar com aquele peso, né? Isso desde pequena. Eu fui uma criança extremamente seletiva. Antigamente as pessoas chamavam isso de fresca, chata para comer, né? Aquela criança que tem que ficar na mesa forçada, se não comer não levanta. Meu pai me dava biotônico Fontoura, óleo de fígado de bacalhau para aumentar o apetite, aquela preocupação. Eu sempre estruturalmente fui magra. E eu tinha uma coisa que é estudado recentemente, que é o TARI, transtorno alimentar restritivo evitativo, que inclusive autistas têm muito isso, que só comem determinados alimentos, tem problema com textura, cheiro. Então eu tinha uma sensibilidade no paladar. O que era considerado frescura já era um indício. Crianças assim têm mais tendência a desenvolver um transtorno alimentar. Não quer dizer que vá desenvolver, mas pode na idade adulta desenvolver. Então eu era extremamente seletiva, por exemplo, marca de achocolatado no leite, se trocava a marca eu não conseguia tomar, e não era frescura, eu sentia aquele sabor muito alterado e eu não conseguia. Depois, e sempre fui magrinha, minha avó brincava que saco vazio não parava em pé, que se batesse dentro ia sair voando, sempre fui motivo de, na escola me chamavam de Olivia Palito, mas as pessoas sempre enaltecendo aquela coisa de, nossa, preferia ser assim, pode comer de tudo. Quando eu fiz 12 anos, que veio a chegada da minha menstruação, naturalmente o corpo ele se desenvolve, né? E você começa a ganhar formas de mulher. E eu não aceitei aquelas formas. Eu queria permanecer menina. Tem toda uma questão psicológica, que eu não vou entrar nessa questão, mas eu não aceitava as formas de mulher no meu corpo. Então foi aí que foi assim a virada da chave realmente do meu transtorno alimentar. Foi quando eu comecei a questão das dietas. E na minha casa era minha mãe, ela era separada do meu pai, então era minha mãe e 2 irmãs mais velhas, 3 mulheres. E é normal, toda segunda-feira era uma dieta nova, preocupação com o corpo, minha mãe professora de ginástica, foi bailarina, então assim, eu não achava nada de errado, contar caloria o dia inteiro, pesar 3 vezes por dia, eu achava que fazia parte da rotina de qualquer mulher, né? E aí eu fui oscilando, né? Na minha adolescência eu passava por fases de restrição e acabava vivendo, né? Tá assim que você sabe, né? As pessoas ficam assim que elas entendem o que eu tô falando. E é esse inferno mental, não tem outra palavra, não tem outro termo, é um inferno mental. E eu fazia muita atividade física, sempre com o foco, nunca com a saúde, sempre com o foco da compensação. Um dia comia um pouco mais, já ia cedo para academia, e às vezes voltava à noite, sempre né, nessa coisa de queimar e tudo mais. Quando eu tive 22 anos, mas nunca ninguém percebeu. Exatamente assim, eu nunca fiquei tão magra ao ponto de... Porque as pessoas acham que a anorexia é só quando a pessoa está morrendo, né? Mas não é. Muitas vezes não é questão do peso. É questão aqui, ó, da cabeça. É questão
dos seus pensamentos, do seu comportamento. Então, eu estava doente, mas não ainda dentro de um risco clínico, então as pessoas não percebiam. E quando eu conversava com amigas, com mulheres e família, todo mundo tinha mais ou menos essa coisa de, às vezes saía para almoçar, por exemplo, nossa, hoje eu preciso comer menos no jantar, porque, nossa... Então, assim, os assuntos eram muito parecidos, eu não sabia que tinha alguma coisa de errado comigo. Quando eu fiz 22 anos, eu tive meu primeiro filho e eu tive uma depressão pós-parto muito forte, sem pedir ajuda, sem falar para ninguém, porque eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu estava triste, sendo que deveria ser o momento mais feliz da minha vida. Eu lembro que eu olhava pela janela e eu achava que estava todo mundo vivendo menos eu. E nesse período eu tive um pico de anorexia muito grande. Eu fiquei realmente muito magra, mas as pessoas tinham isso como desculpa. Ah, ela está sofrendo, foi mãe solteira, as amigas estão indo para balada e ela está cuidando de uma criança. Então, também não fui procurar ajuda nesse sentido do transtorno alimentar, acabei passando, recuperou. E quando eu fiz 29 anos, que aí começou mesmo realmente o processo pior, que eu fui pedida em casamento, e casamento era uma coisa que me assustava demais, e aí entra a questão da parte emocional, quando entra no transtorno alimentar, e eu acho que literalmente eu queria sumir. E aí eu fui... e eu tive um diagnóstico nessa mesma época por um nutrólogo, me passou uma dieta e de hipoglicemia, que foi um diagnóstico errado, eu tinha a desculpa perfeita, foi o gatilho para minha anorexia entrar no pico dela. E eu tive meu diagnóstico aos 30 anos, quando a minha mãe chegou uma hora e falou, não, acho que tem uma coisa que não está normal, e vamos pegar uma outra opinião, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu fui numa médica em Campinas, e ela me deu o diagnóstico. De certa forma foi um alívio, porque eu falava, não, realmente viver desse jeito não está certo. Mas eu já estava com perdas clínicas importantes, porque desde os 12 anos maltratando o meu corpo, né, oscilando, eu já não tinha, meu ferritina, que era para ser no mínimo 100, estava 7, e aí eu precisei passar por uma hospitalização, que eu já vou falar um pouquinho. Quando a gente entra nessa fase de ter um diagnóstico, ou de entender que a gente tem um transtorno alimentar, é super importante você admitir que você tem um problema. Eu tive que aceitar isso. Foi muito difícil eu aceitar. Porque, não, vai passar, sabe aquela coisa assim? E as pessoas sentem vergonha, né, de pedir ajuda, muitas vezes. Não só em relação ao transtorno alimentar, mas como a gente falou no começo, depressão, qualquer doença mental, que você não tem um diagnóstico, que você não tem um raio-x, que você não tem... É muito difícil as pessoas entenderem, as pessoas julgam muito, então você se sente muito envergonhada. E você tem que ter a consciência que a sua autopercepção está distorcida. Por exemplo, eu me olhava no espelho e eu me achava a última bolacha do pacote. Por quê? Porque as pessoas achavam que era o máximo ser magra e tudo mais. Você tem que desabafar, contar para alguém que você confia, envolver a família e procurar tratamento especializado. Não é qualquer pessoa que trata um transtorno alimentar. Precisa de uma equipe multidisciplinar. Por quê? Exatamente pela complexidade do que eu estava conversando da doença. Então, precisa de psiquiatra, psicólogo, nutricionista, né? E a família é muito engraçado porque a minha família, a primeira reação foi se sentir culpada. Como que eu não percebi? Debaixo dos meus olhos, né? Meu pai, minha mãe. Só que não adianta, a culpa, em tudo na vida, né? A culpa, eu como mãe hoje sei que, eu acho que meu sobrenome deveria ser Fernanda do Vale Culpa. Porque tudo que acontece, a gente acha que é culpa nossa. Então, eu entendo que a família se sinta culpada, só que a culpa paralisa. Então, a família tem que trocar esse peso da culpa para responsabilidade, né? Para ação. E aceitar, isso é uma coisa assim, a minha família eu não tive esse problema, mas eu vejo muitas famílias, porque depois eu passei a trabalhar só em ajudando outras famílias que passam por isso, as pessoas acham que é frescura, que é um meio de chamar atenção. Então, muitas vezes, a própria família coloca essa culpa a mais na pessoa. A pessoa já se culpa naturalmente. Eu me culpava demais. E eu lembro que quando eu estava internada, muita gente falava assim, nossa, mas por que você está fazendo isso? Você tem tudo. Não é uma opção consciente, não é? E as pessoas falam, olha as crianças na África passando fome, por que você não quer comer? Então, assim, as pessoas, às vezes, até querendo ajudar, te dar aquele chacoalhão, mas elas atrapalham. Então, é muito importante, tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né?
E a família, o maior papel é o acolhimento, é o amor, amor e amor, eu digo. É muito difícil, não é fácil para ninguém. Não é fácil para quem está passando, não é fácil para a família, não é fácil para ninguém. E a minha família me acolheu muito bem. Eu estava à véspera do meu casamento, eu estava há um mês para casar. Tive que internar num hospital psiquiátrico em São Paulo, no Instituto de Psiquiatria da USP, que é um centro de referência na América Latina, especializado em transtorno alimentar. Mas imagina eu, Fernanda, que me achava o máximo, pessoa, o centro do universo, internada, de portas fechadas, no Instituto de Psiquiatria. Foi, assim, uma experiência que hoje eu agradeço, porque eu falo que foi o período da minha vida que eu aprendi a ser gente, sabe? Porque eu troquei de lado, né? Eu passei a ser julgada. Ao invés de julgar, eu estava no papel, eu estava sendo julgada pelas pessoas. Mas eu convivi com pessoas que me ensinaram muito. E eu saí do meu micromundo e assim, eu cresci como pessoa e foi um período super importante na minha vida. E é um tratamento assim que o maior inimigo de quem está passando por isso, que é o ganho de peso, é a única coisa que você tem que fazer para se tratar, é o ganho de peso. Não tem um remédio que você toma que você fica boa. Então eu tinha que enfrentar o meu maior inimigo, ganhar peso. E eu tive uma alta precoce para casar. E nessa alta, e foi inclusive quando eu comecei a escrever o meu livro, porque eu fiz um diário, né, aqui o diário hospitalar, que eu queria, e foi o contato da arte na minha vida, o primeiro contato, eu precisava de alguma forma entender aquilo que estava acontecendo comigo, então eu comecei a fazer um diário. Primeiro sem a intenção de publicar, mas depois eu comecei a procurar pessoas que já tivessem passado por isso e vi a dificuldade de encontrar literatura nesse sentido. Então eu pensei no hospital, se eu sair dessa eu vou escrever um livro. E comecei a documentar. E quando eu estava já no final da internação, se fosse pelo meu peso, pelo IMC, eu não teria saído do hospital. Mas o meu médico falou, olha, eu acho que se você tiver que cancelar o casamento, vai ser pior para o seu tratamento, porque isso vai ser muito ruim para você. Então eu vou te liberar e você vai casar. Mas eu não estava preparada ainda. Então eu já sabia, eu falei assim, eu vou tentar fazer um meio termo, nem o tanto que eles estão fazendo e nem do jeito que estava. Já querendo já manipular tudo de novo, né? Já tinha aprendido, já tinha esquecido tudo que tinha aprendido. Claro que não deu certo. Eu casei, na minha lua de mel eu já estava tendo recaída de novo, né? E foi muito estressante. Se perguntar qual período da minha vida que eu mais me arrependo, eu acho que é esse, porque eu estava na Itália fazendo restrição. Eu me lembro das massas que eu deixei de comer. Ela só devia ser doença mesmo. Mas depois que eu voltei da lua de mel, é o que eu chamo do ponto de virada, meu turn point. Eu cheguei e meu médico falou, eu vou ter que te internar de novo. Eu falei, de jeito nenhum. Imagina, agora? Eu tinha um filho de 7 anos. Meu filho, ele passou o Dia das Mães me visitando no hospital psiquiátrico. Eu falei, não vou internar. Ele falou assim, se você não fizer isso, é melhor o seu filho passar por isso agora do que ele passar a vida inteira com uma mãe doente. Ou sem a mãe. Eu vou pensar. Imagina. Eu vou pensar, não sei se eu vou internar. Ele falou, então tá bom, semana que vem você vai voltar aqui. Se você não internar, você vai procurar um tratamento na esquina, porque eu não vou mais te tratar do seu jeito. Tem que ser do meu jeito. Porque eu sempre fui muito manipuladora, sabe? Sempre fui muito, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, e muito cativante, do meu jeitinho. Ele falou, não, parou, acabou, chega. Ou vai ser do meu jeito ou não vai ser. E eu falei, vou pensar. E na semana seguinte eu tinha que dar a resposta. E eu me lembro que no dia seguinte eu fui tomar café com uma amiga e eu estava sem comer, tomando café preto o dia inteiro. Então meu coração começou a acelerar demais. E tomei o café e eu tinha que ir correndo, porque minha vida era tudo assim, tudo correndo. Eu tinha que ir para ginecologista e dirigindo. E no caminho, eu estava numa avenida super movimentada, meu coração começou a bater de um jeito que eu falei, isso aqui não tá legal. Aí começa a rezar, né? Deus, a hora é Deus, né? Deus, pelo amor de Deus, vou me comportar. Eu vou comer direitinho, Deus. Só me ajuda a chegar até a médica, porque embora ela fosse ginecologista, eu falei, lá ela vai me socorrer. Mas a hora que eu vi que eu ia apagar, eu joguei o carro para a calçada. E foi uma experiência, assim, horrível, né? E as pessoas no trânsito me xingando, barbeira, e não sei o quê, porque eu simplesmente joguei o carro, eu apaguei, voltei, e todo mundo buzinando e me xingando, ninguém parou para me ajudar.
E hoje eu aprendi isso no trânsito. Gente, a pessoa pode estar fazendo a maior barbeiragem na minha frente. Eu falo, amém. Eu não xingo. A gente não sabe o que a pessoa está passando. E aquele dia, isso pra mim foi horrível, porque ninguém parou pra me socorrer, as pessoas buzinando, todo mundo impaciente, era hora de trânsito. Eu tava tremendo muito, eu consegui ligar pra minha irmã e falei, olha, eu tô morrendo, e você precisa conversar comigo pra eu não morrer. Porque se você parar de falar comigo, eu vou morrer. Enquanto isso, ela foi ligando pro meu marido, que tava buscando meu filho na escola, e ele já foi indo pra lá, e coisa de Deus, eu parei na frente da imobiliária do marido dela. Ela ligou alguém, essa hora que eu vi, já tinha uma pessoa com suco de maracujá, e aí eu tomei, nem sabia se tinha açúcar ou não tinha açúcar, eu tomei, eu já queria me salvar daquilo. E a hora que meu marido chegou com o meu filho, e o meu filho me olhava, ele tinha 7 anos, ele me olhava assim, ele chorava, ele não conseguia falar nada, mas assim, eu conseguia ouvir ele falando, mãe, não faz isso comigo, me deixa aqui. Ali naquela hora eu falei, chega, eu me entreguei ao tratamento, eu falei, vai, custe o que custar, mas agora eu vou sair dessa doença. Acabou. Ela perdeu pra mim. E eu saí de lá, fui pro Instituto do Coração, tive que fazer reposição de um monte de coisa, tomar ferro na veia. E no dia seguinte eu já estava em São Paulo para internação, porque aí eu falei, chega, eu quero internar, eu quero sair disso. Só que dessa vez a gente fez uma internação que se chama domiciliar. Eu fiquei no flat ao lado do consultório particular do meu médico em São Paulo, com toda a equipe de enfermagem 24 horas. Não tinha... Até o título do livro veio desse período, porque eu tinha acabado de casar e todos os programas era eu, ele e a enfermeira, que é o título do livro. Mas esse período de 60 dias, eu digo que começou meu processo de cura, porque a cura ela não é milagre, é um processo. Né? Quem acha que cura é milagre, muitas vezes pode até acontecer, não estou falando que não existem milagres, mas a cura, via de regra, é um processo. E processo ele não é linear. Né? Ele existem, acho que altos e baixos, e você precisa entender as suas limitações e saber pedir ajuda se você está no momento da baixa. Mas essa internação, eu saí bem, terminei de escrever meu livro. E foi a minha primeira cura através da arte, foi a minha primeira experiência de usar a arte como cura. Eu comecei a fazer, a gente fala em catarse, né, que é aquela coisa da limpeza, de você colocar para fora. E a purgação passou a ser da alma e não mais do meu corpo. O grito de dor, né? Eu comecei a não usar mais o meu corpo para usar a minha dor, me fazer mal, me maltratar. Eu comecei a usar a escrita para isso. E eu lancei o livro no final de 2009. Eu saí da internação, da segunda internação, no começo de 2009. Fez 10 anos agora. E aí eu lancei o livro no final, que tem um tempo até escrever, até editar e tudo mais, com meu filhinho, Daniel. Eu recebi um prêmio com esse livro. Depois eu ainda escrevi mais 4 livros, né? Não relacionado à doença, mas eu escrevi o de poesia, de Encontros ao Desencontro foi o segundo, que eu sempre escrevi poesia, estavam guardadas, eu resolvi dividir isso com o mundo. Depois eu escrevi a Tecelas, a Família Mosaico, que a minha família, eu fui mãe solteira, meu marido tem 2 filhas, depois nós tivemos o nosso, então é aquela família bem... acho que hoje está mais para tradicional brasileira, né? Depois eu fiz uma homenagem ao meu pai, no De Filha para Pai, que ele faleceu, e foi um momento muito marcante da minha vida, porque o meu pai ele entrou num avião, teve um ataque do coração e morreu. Ele estava indo trabalhar, com 66 anos. E naquele período eu estava, inclusive, um mês antes eu lancei o Tecelas. Exatamente um mês antes ele estava no lançamento do meu livro e ele falou assim, filha, eu tô te achando magrinha, porque é que nem um ex-drogado, né, quando você tem uma doença assim. Qualquer coisa, pega uma virose, emagrece um pouco, as pessoas já começam, será que ela tá de novo? Será que... E ele falou, tô te achando magrinha. Eu falei, não, pai, é correria. Eu abri uma franquia da Ana Pegova no shopping e tava fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, escrevendo livro. Eu falei, não, tá tudo bem. Do dia que meu pai morreu, até hoje, isso tem 5 anos, eu nunca mais perdi peso. Porque quando aconteceu isso, eu entendi que a vida não aceita desaforo. Uma hora você tá aqui, uma hora você não tá. Não tem aviso. É isso. E aí aquilo, as pessoas ficaram muito preocupadas de que daquele dia eu fosse ter recaída. Foi o contrário. Eu entendi o recado. E isso marcou muito dentro da minha trajetória. Aqui é a minha família Mosaico, no lançamento do meu livro. Então, eu tive vida pós tudo isso.
Eu escrevi mais livros, eu construí uma família, eu me mudei para os Estados Unidos, e aqui, chegando nos Estados Unidos, eu me mudei para Pensilvânia, meu marido foi transferido. Eu queria me comunicar, mas a minha escrita não era suficiente porque eu queria me comunicar também para as pessoas daqui. E meu inglês, embora seja bom, seja fluente, tudo, mas para você escrever dos seus sentimentos é difícil. Então eu falei, eu vou buscar na fotografia isso, esse canal de comunicação com as pessoas. E primeiro eu fui para a linha de landscape, sempre tentando buscar algo diferente, sempre tentando um olhar diferente, sempre tentando como eu enxergo o mundo, detalhes. Mas eu não era isso ainda, sabe? Eu ainda tinha uma questão dentro de mim que eu estava inquieta. Falei, não é isso ainda, mas era uma fase de transição. Estava aprendendo, estudando, me formei profissionalmente, fiz muitos cursos, comecei a participar de exibições, onde eu moro é muito aberto a artes. E um dia eu li essa frase de um cineasta e escritor chileno, Alejandro Jodorowsky, que ele fala, há 20 anos passei por um período depressivo, percebi que não queria aplausos, mas ajudar pessoas. Isso eu já fazia com o meu livro, porque desde que eu escrevi o livro, eu vinha fazendo palestras, alertando pais, famílias, pessoas. Só que eu não conseguia, eu não fazia isso com a fotografia ainda, porque olhar uma paisagem, você acha bonito, mas não necessariamente você vai transformar a vida daquela pessoa com a paisagem, né? Às vezes você consegue fazer isso, mas não a minha história. E a Maria, a Maria da Simple Marketing, ela estava cuidando da minha carreira, fazendo o desenvolvimento da minha marca, e ela foi para minha casa um dia, e sentando, trocando ideia, ela falou assim, isso foi em janeiro agora, ela falou assim para mim, Fernanda, você tem uma história de superação muito forte, você precisa pensar com calma é ótimo na minha cabeça, né? Com calma não existe na minha vida. Você precisa pensar com calma, numa forma de trazer a sua história para a fotografia. Falei, Maria, é verdade. E fiquei com isso na cabeça e com a frase desse cara que nunca me saiu da cabeça. Aí, no dia seguinte, eu acordei com o projeto na minha cabeça. E ela falou assim, vamos com calma, nós não estamos preparados para isso ainda. Eu deixo ela doida. Ela fala, cada hora que ela entra no meu Instagram tem uma novidade. Um dia eu estava vendendo camiseta do projeto já. E aí isso nasceu, porque na verdade ele já estava aqui dentro de mim, o projeto. Desde o livro, né? Desde tudo que eu vivi. E a hora que ela que ela falou isso, veio o clique e o projeto ele nasceu. Eu juntei as duas artes, na minha arte da escrita com a arte da fotografia e transformei isso numa forma de comunicar com as pessoas. Esse projeto especificamente para mulheres, mas virão outros. E eu comecei a formatar tudo isso e foi muito sensacional, porque eu fiz um teste no Facebook, estou fazendo um projeto assim, quem toparia ser fotografado? As mulheres vieram com tudo, assim, tinha mais de 200 comentários, eu quero, mostrando o quanto as pessoas estão cansadas disso. Não precisa ter um transtorno alimentar para estar cansado dessa pressão, dessa cultura, dessa ditadura, e como as pessoas sofrem com isso. E eu falei, Maria, a gente precisa fazer esse projeto. Isso eu falei com as mulheres antes de ter o projeto ainda. E aí eu tenho duas pessoas maravilhosas no Brasil, Lu e Dani, estão online acompanhando, que elas abraçam o meu ritmo, elas sabem como eu sou, elas me ajudaram a colocar, fizeram PowerPoint, fizeram um vídeo, de repente a gente já lançou na rede social e já estava o projeto rodando. Eu estou indo no final de julho para o Brasil, eu já tenho mais de 100 voluntárias para ser fotografadas que querem participar, que estão cansadas. Muitas são profissionais, são nutricionistas, porque a nutricionista ela sofre um preconceito muito grande. A pessoa vai nela e ela está fora do padrão, imagina, como que eu vou acreditar no que ela está falando? Então elas estão cansadas também, as pessoas julgam, rotulam, e tem muita gente vindo comigo. A ideia do projeto, basicamente, é provocar uma reflexão, né? E qual é essa reflexão? Se o padrão, a gente sabe que ele não é real, por que tanto a gente quer se encaixar nele? Por quê? Né? E o projeto ele quer fotografar mulheres reais, exatamente para que a gente comece a mudar isso. Eu sei que hoje muitas marcas, muitas lojas já estão começando a vir nessa tendência, eu fico muito feliz, mas a gente ainda tem muito que caminhar, né?
A gente também tem que entender, uma das ideias do projeto é a compreensão de que somos diferentes. Eu tenho 2 irmãs, somos filhas do mesmo pai e da mesma mãe. Nós temos 3 tipos de corpo diferentes. A gente pode ter o mesmo peso, número, nós temos 3 corpos diferentes. Então, não adianta a gente querer ser igual a Gisele Bündchen. A gente não sabe se aquilo custa para ela ou não, se ela é estruturalmente daquele jeito ou não. Mas eu não vou ser. Né? Então a gente precisa entender isso. E entender também que o peso não define ninguém, um número. A gente é muito mais. Gente, a gente é muito mais que um número na balança, do que uma medida na cintura. Nós somos as nossas histórias, as nossas conquistas. A gente não pode deixar um número definir quem somos. E nem ninguém dizer como devemos ser. Não é? E aí entra a parte do Healing Through Art da minha fotografia, através desse projeto, né? Que eu achei essa maneira de expressar meus pensamentos e também de me comunicar, do meu grito, do basta, vem junto, vamos junto, né? Trazer as minhas dores. E essa conexão com a arte, na escrita, na fotografia, é o que me mantém viva, me mantém criando, me mantém motivada, né? E aqui, gente, é o mesmo chileno que eu falei lá atrás, vocês vão ver que eu gosto dele mesmo. Ele fala, né, a arte tem uma função curativa. E ele tem uma passagem que ele coloca em um dos livros dele que eu acho sensacional, quando perguntam para ele, mas a arte cura como? E ele fala, um exemplo, um adolescente de 14 anos foi internado como portador de um delírio de recusa de crescimento, quando a pessoa não aceita o crescimento, que aconteceu muito comigo isso de não querer passar de menina para mulher, né? Então a pessoa arrancava os pelos do corpo, barba e não queria. E ele, esse cineasta e escritor, ele deu para o menino ler o retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, que é sobre um indivíduo que não quer envelhecer. E ele continua, dei a ele telas, tintas e pincéis. O garoto foi orientado a desenhar seu autorretrato, como no romance, e escrever ao pé da tela, eis meu retrato que não envelhecerá, agora eu posso crescer tranquilo. Né? E ele recebeu alta e está se recuperando. Eu acho isso tão sensacional, né? Como a gente pode usar a arte para curar as nossas dores, para a purgação da alma mesmo, que a gente falou ali atrás. E eu, caminhando aqui já para o final, depois a gente vai abrir para perguntas e ter o que vocês querem saber, enfim, conversar um pouco. O que a gente tem que pensar e principalmente praticar de tudo isso que a gente falou? As crianças, elas aprendem muito não só pelo que a gente diz, muito mais pelo que a gente faz, né? Então não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra. Eu tenho um filho pequeno de 7 anos e eu sei bem o que é isso. Né? Eu, por exemplo, sempre falo para ele, escova o dente dentro do banheiro, meu filho. Só que às vezes eu tô falando isso escovando o dente fora do banheiro. Porque eu tenho esse hábito desde pequena. Eu escovo o dente andando pela casa. Adianta? Não. Né? A gente tem que aprender a associar a prática de exercitar-se como divertimento e saúde, nunca para compensar. Isso desde criança. Né? A gente precisa trazer isso para os nossos filhos e para as pessoas que convivem com a gente. Muito cuidado ao enfatizar a beleza e forma corporal. A gente tende a elogiar as pessoas pela forma corporal, não pela inteligência, pela força, pela superação. Então é muito importante que a criança, desde pequena, ela vá sendo elogiada não só porque ela é bonita, porque ela é linda. Para o pai e para a mãe, ela sempre vai ser a mais bonita do mundo. Mas olha como você é forte, olha como você superou, estou orgulhosa de você. Então, trocar um pouco a forma de elogiar as crianças, isso é uma coisa muito importante. Ensinar os filhos, sobrinhos, pessoas que vocês influenciam, que o padrão imposto pela mídia está distorcido e que muitas vezes ele não é real, ele tem Photoshop, ele tem uma série de coisas que a gente vê e não é aquilo. Eu tenho vários vídeos, é que eu não vou alongar a apresentação, mostrando claramente como que a pessoa é e como que ela é apresentada. Existem vários. Se vocês entrarem no Instituto Dove, que eles fazem várias campanhas bacanas contra essa ditadura da beleza, usando mulheres reais, tem vários vídeos. Eu recomendo que vocês vejam. Aí é outra questão também, que é educar contra o preconceito da exclusão de pessoas pelo peso, não rotular. Quantas e quantas vezes a gente faz isso, às vezes, de falar,
Ah, aquele seu amiguinho gordinho, o fofinho. A gente coloca para definir as pessoas. Está errado, a gente tem que se policiar mais. Ensinar, e eu falo, e aprender, porque isso serve pra gente, a não comentar sobre o corpo dos outros. Isso é uma coisa que deveria ser sagrado. Ninguém tem que falar do corpo de ninguém, nem do que a pessoa está comendo. Né? O que tem de policial alimentar, né, é muito legal. Fala assim, nossa, você vai comer só isso? Ou vai comer tudo isso? Nossa, você come pizza? É muito, muito louco isso. Eu que tive a doença, comigo principalmente, até hoje, né? Eu vejo, a minha mãe, ela não fala, mas ela fica assim, tipo, já acabou, né? O meu filho faz muito isso, o mais velho. Nunca compare a criança a ninguém, né? Cada um é único. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender, principalmente quando é bebê, né? Que a gente fica, mas é que ele já anda, ele começou a andar, o meu não anda ainda. E a gente fica nessa comparação desde quando é bebê, né? Então, a gente tem que estimular a autoestima. Comentários negativos têm efeitos de longo prazo na saúde das pessoas. 82, presta atenção, 82% das mulheres com transtorno alimentar reportaram ter recebido comentários negativos ao longo da vida, sendo que 50% das próprias mães. Eu já vi tantas mães falando. Me dói, me dói. E muitas vezes a mãe, ela não quer que a criança sofra, porque a mãe já sabe que existe preconceito, então ela desde pequena já quer que a criança seja perfeita, e não vai ser. Evite atitudes que transmitam a mensagem, gostaria que você perdesse peso, não coma tanto. O maior relato de pessoas com sobrepeso que eu recebo do projeto, que a gente faz um questionário antes, né, pro dia da foto, para eu entender um pouco da vida dela, da história dela, de aceitação corporal, e ela fala que o que ela mais ouviu, uma pessoa que tem um corpo fora do padrão, mas você tem um rosto tão lindo, se perdesse peso. Né? Então é muito complicado. Evitar qualquer brincadeira, evidentemente, com a forma corporal, chacotas, críticas, auto de culpar, tudo dentro disso que a gente está falando. Um senso forte de si mesmo e autoestima são os melhores antídotos para dietas e transtornos alimentares, e eu acrescento, para tudo na vida. Autoestima é tudo, gente. É tudo. Essa menina tem uma história maravilhosa, sofreu bullying, ela está aqui. Cadê? Aqui, sofri bullying por estar fora do padrão. Ela sofreu muito bullying na escola. Muito bullying. Muito bullying. A história dela, quando ela conta, você chora. Porque as pessoas rotulam, julgam e são cruéis. As pessoas são... Mulher é cruel. Eu digo sempre que o dia que mulher parar de competir com mulher, a ditadura da beleza cai por terra. A mulher se veste para a mulher olha a celulite da outra mulher, o homem não tá nem aí. Eu tenho marido, eu sei. Não é? Ela só fica assim. E ela continua aqui, ó. Na minha casa é diferente. É diferente? A mulher se veste pra mim. Parabéns. E todo dia eu elogio isso. Muito bem. Muito bem. Mas ela sabe do que eu tô falando. Ela sabe que existem outras mulheres que são assim. A mulher se preocupa muito e essa pressão vem disso, né? E essa menina, ela passou por um processo de aceitação corporal e eu recebi depois vários agradecimentos dela, que o projeto fez com que ela terminasse esse processo de aceitação corporal, porque ela colocou as fotos dela no Instagram e as pessoas começaram a seguir, começaram a elogiar e ela se libertou. E é lindo de ver, é lindo. Eu vejo essa menina e as coisas que ela escreve e o que as pessoas escrevem para ela hoje, eu choro de emoção porque essa menina sofreu muito. E essa questão não fale do meu corpo é o que a gente estava conversando. Né? Aqui sou eu, que é o meu autorretrato. Tem cura sim, eu venci anorexia. E existe vida após transtorno alimentar. Existe. E eu falo que o paraíso é do lado de cá. Porque ninguém merece viver nesse inferno mental que é de você contar a caloria de manhã, de tarde, de noite, de você ficar fazendo a retrospectiva do que você comeu, o que você não comeu, ir pra academia pensando se você já queimou o cheesecake que você comeu ontem, se a pizza que você vai comer à noite, se já valeu o spinning que você fez hoje de manhã. Não, gente. Não, ninguém merece viver desse jeito. E dá pra viver de uma forma mais leve. Dá pra viver de uma forma mais leve. E entender que somos únicos, que somos muito mais
um dia o corpo vai. Né? E o que fica é o legado. O que você quer deixar para as outras pessoas? O seu peso ou o que você faz? O que eu acredito que é a cura quando eu falo que eu estou curada? Que a cura não é só sobre o peso. Se você lembrar daquela minha foto no começo, é sobre o brilho no olhar, sobre sorrir, sobre sentir. É entender as nossas limitações. E aqui eu falo para tudo na vida. E pedir ajuda. Gente, eu sempre fui muito orgulhosa. Eu não pedi ajuda. Eu achava que eu dava conta de tudo sozinha. E um dia eu entendi que pedir ajuda não é demérito. É força. E a gente tem que entender que às vezes a gente cai. E tudo bem. Mas a gente não pode desistir de levantar. A minha psicóloga dos Estados Unidos, ela fala sempre assim pra mim, uma frase que eu até quero tatuar. Ela fala, it's okay. Que a gente começa com a chibatada, né? Quando a gente erra. It's okay. Vamos lá. Vamos levantar de novo. É sobre ter qualidade nos pensamentos, viver sem obsessões, se libertar das pressões e prisões que eu acabei de falar. É sobre ser livre das opiniões dos outros e das suas, que a gente se julga demais muitas vezes. É sobre ter vida social, isso aqui é a parte mais legal. É vida social, ter amigos, brincar, chorar. O transtorno alimentar, ele me isolou muito do mundo. Muitas vezes eu deixei de sair porque eu não queria comer, eu não queria sair da minha alimentação, dos meus, né? E isso hoje, para mim, ter amigos, estar entre amigos, estar na família, é priceless. Não tem coisa que eu mais amo. A cura é sobre, não só sobre ser, mas é sobre estar. E aqui é uma coisa que a gente sofre muito hoje por conta das redes sociais, porque muitas vezes a gente está, mas não está. Está de corpo, mas a mente está em outro lugar. Às vezes conversando até com quem não está ali, né? A gente conversa com quem está longe e não conversa com quem está perto. E eu falo isso, não estou criticando ninguém, porque na minha casa já aconteceu de estar cada um no celular, sentado, olhando para a televisão. A televisão estava olhando para a gente, porque a gente não estava olhando para a televisão. E cada um no celular. Então, assim, a cura para mim é essa questão de você estar com o corpo e mente presentes. Né? E o viver doente é viver ausente, porque por mais que você esteja, você não está. E a cura é você não esperar tudo estar perfeito. Porque muitas vezes a gente faz isso na vida. Ah, eu vou ser feliz o dia que eu tiver o carro tal. Ah, eu vou ser feliz a hora que eu trocar de casa. Ah, eu vou ser feliz a hora que eu sair do aluguel. Eu vou ser feliz a hora que eu tiver emprego. Gente, nunca vai ser perfeito. Se a gente esperar ser feliz quando for perfeito, a gente vai morrer infeliz. Porque nunca vai ser perfeito. Sempre vai ter alguma coisa acontecendo na nossa vida. E eu sei que quando a gente cria um padrão de comportamento, mesmo quando a gente tem a consciência de que nos faz mal, é muito difícil sair da nossa zona de conforto. Porque ali é exatamente a nossa zona de conforto. É ali que a gente se sente seguro. Mas vale a pena. Vale a pena lutar e decidir viver. Que foi o que eu fiz há 10 anos. E a pergunta que eu quero, para encerrar, deixar para vocês, é quanto te custa? Quanto te custa ter o corpo que você acha que é bom para você? Te custa a sua saúde? Te custa os pensamentos obsessivos? Te custa ir na academia para você queimar aquilo? Esse não é o seu peso. Se ele te custa alguma coisa, esse não é o seu peso. Quanto te custa você ter o emprego que você tem hoje? Te custa a sua família? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer em tudo na nossa vida. Quanto te custa? Para mim, o transtorno alimentar custou muito caro. Custou coisas que eu não reverto mais. Eu tenho osteopenia, eu tenho a estrutura óssea como se eu tivesse 55 anos. Isso quando eu estava com 30. Hoje eu nem sei mais na densitometria como é que tá. Isso não volta. A gente tem que entender que a saúde, ela não aceita desaforo. Tem coisas que elas são irreversíveis. Então, tudo na vida da gente, família é uma coisa que não volta. Filho crescendo, não volta. Então, a pergunta que eu quero deixar para vocês nessa noite, antes de abrir para vocês me perguntarem, quanto te custa?
Eu queria agradecer demais os apoiadores do projeto, Maria, que veio com essa inspiração incrível, organizou tudo isso aqui hoje. Os outros apoiadores são do Brasil, Genta, Semente Mindfulness, o Programa de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria, onde eu fui internada, a LD Project Design, que é da Lu e da Dani, a Sports, que estão fazendo as camisetas que a gente está vendendo para arrecadar a renda para o Instituto de Psiquiatria. São parceiros que acreditaram no projeto, que estão com a gente, dando essa força. O projeto hoje está sendo lançado oficialmente aqui nesse Talking. Então, eu deixo aqui os meus contatos também, para quem quiser depois me mandar e-mail, dúvidas. Tenho um site aqui nos Estados Unidos, que é do NEDA, que tem todas as redes de apoio para quem tem transtorno alimentar também. Eu posso depois deixar para vocês. Tá? E eu quero agradecer demais o tempo de vocês, a presença de vocês. Isso é muito importante para mim. Muito importante. Muito obrigada.